Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, caso a gente no começo do programa, a gente estava falando das dificuldades do governo no Congresso, depois falamos de vetos, e a Vera achou uma boa expressão aqui. Ela está dizendo assim que o Congresso virou um campo minado para o governo. Vera? Pois é, Sardenberg, porque a situação com a Câmara já não era boa, mas o Senado vinha compensando. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é também o presidente do Congresso. E ele vinha dando uma mãozinha nessa outra frente. Por exemplo, em outubro, em meados de outubro, ele adiou uma sessão de análise de vetos que estava marcada para analisar os vetos do Lula àquelas mudanças na lei de licenciamento ambiental. E com isso se evitou uma derrubada desses vetos às vésperas da COP30. Agora está previsto, aí está no radar, está em discussão, que essa sessão de análise de vetos seja remarcada para depois de amanhã, quinta-feira, dia 27. E aí com isso é dado como certo que os vetos vão cair, todos eles vão cair de uma vez, é difícil que pare em pé algum dos dispositivos que o presidente vetou. Isso você está falando da lei ambiental? Isso, das mudanças na lei de licenciamento ambiental. Sim. O governo até editou uma medida provisória para contrapor aquilo que o Congresso tinha aprovado em termos de mudança na lei de licenciamento ambiental, criando ali aquela modalidade de licenciamento mais rápido, mas com diferenças em relação ao que tinha saído da Câmara e do Senado. E agora, se o Congresso derrubar os vetos, a MP deve perder a validade e volta a vigorar aquilo que o Congresso tinha aprovado, que é algo bem mais permissivo em termos de licenciamento, que afrouxa muito mais as regras para licenciamento ambiental. Além disso, tem a indicação do Jorge Messias para o Supremo, que está lá no Senado, e que ontem o Davi Alcolumbre deu uma resposta meio enviesada a uma carta que recebeu do advogado-geral da União, dizendo que vai pautar no tempo oportuno a sua indicação, sem dar muitas pistas de se esse tempo oportuno vai ser o suficiente para que ele faça um corpo a corpo bem sucedido entre os senadores, ou se vai pautar a toque de caixa para que ele não tenha tempo de fazer essa campanha, ou se, terceira opção, vai pautar lá nas calendas gregas, deixar ele ao relento, como ele fez com o André Mendonça, quando da indicação desse outro ministro. Então é outra situação que está muito, mas muito mal parado. E por fim tem a situação do PL antifacções, né, que passou de um jeito que o governo não gostou pela Câmara, está no Senado, tinha contado de novo com a boa vontade do Alcolumbre, que indicou um relator considerado palatável pelo governo, que é o senador Alessandro Vieira, mas que agora o presidente do Senado deixou esse projeto à própria sorte, inclusive para, se ele tiver que voltar para a Câmara, o governo enfrentar as dificuldades que tiver de enfrentar nesse retorno da matéria lá, e ele não vai fazer nenhum tipo de ponte, nenhum tipo de costura para que prevaleça uma versão meio termo, uma versão que ao menos contemple, em parte, o projeto original do Poder Executivo. Então está tudo descosturado. Os dois presidentes das duas casas não falam com os líderes dos governos do governo nas próprias casas. Então, o Davi Alcolumbre não fala com o Jacques Wagner e o Hugo Mota não fala mais com o Lindbergh Farias. E essa é a situação. Isso aí não é meio ridículo, não, Vera? É bem ridículo. Eu não falo mais com você, pronto. Estou de mal. Agora... Decretaram que estão de mal. E o Hugo Mota não está de mal só do líder do governo. Agora, na Folha, saiu que ele está de mal também do líder do PL. Então, está de mal de todo mundo. Nossa Senhora. Bom, e nesse assunto todo, volta a questão da anistia / dosimetria.
que é um assunto que estava quase morto, né? Porque foram julgados os vários núcleos da trama golpista, esse assunto parecia ter caducado, mas agora a família Bolsonaro faz uma carga pela sua reedição. O Hugo Motta não compartilha da ideia de votar a tal da anistia ampla, não vai deixar isso prosperar, mas aquele projeto do Paulinho da Força, que tem lá mudanças que permitem uma dosimetria da pena mais amena para esse caso, esse pode voltar a ganhar alguma força, ou pelo menos atrapalhar as outras votações, porque essas coisas, por mais que não sejam votadas, elas atrapalham a pauta. Vamos lembrar, ainda não foi votada a LDO, que é uma espécie de prévia do orçamento. Sem a LDO não se vota o orçamento. Temos um mês e pouco só de funcionamento do Legislativo pela frente. O orçamento deste ano só foi votado lá para março, abril. Então, é o governo seguindo nesse atropelo, totalmente desarticulado e com muitas frentes de desgaste abertas ao mesmíssimo tempo, Sarpenberg. É isso aí. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã e até logo mais no Ponto Final. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Parabéns, né, pelo prêmio. Dei parabéns só nas redes sociais, mas ainda não dei parabéns ao vivo para os dois, que fazem esse jornal que todo mundo gosta, que é tão leve, que é tão bom de participar. E parabéns para você também, que você faz parte, viu, Vera Magalhães? Todo mundo que está aqui no CBN Brasil ganhou também esse prêmio, de estar ali entre os top 3 na categoria áudio desse prêmio de jornalistas e companhia. E Vera Magalhães, você perdeu o Carlos Alberto, ganhando o troféu Or Concurs. Já ganhou tanto prêmio que não sabiam mais o que fazer com ele. Aí ele entrou nessa categoria especial ontem. É isso, ele merece. Palmas para ele. A Miriam que falou, categoria veteranos. Tudo bem. Categoria Masters, categoria isso. Legends. Exato, Legends, gostei. Bonito, Master hein? não, né? Master ficou... Não, mas mestre, né? Na categoria Isso. Master nesse sentido de mestre. Alô, Vera. Obrigado, Vera. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.